Muito bem, crianças. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Tem uma história que se conta de um cachorrinho que era um cachorrinho de rua. Um cachorrinho que cheio de sarna, que... Não é uma história de verdade. É uma história que se conta por aí, mas ela não é verdadeira. Ela tem um fundo de verdade. E esse cachorrinho, porque ele morava na rua, ele não tinha ração para comer. E então ele saía procurando pelos lugares da rua, assim, e comia o que desse. Comia lixo, o que pudesse comer, ele comia. E assim ele ia sobrevivendo, esse cachorrinho. Mas um dia, uma família encontrou ele na rua. E eles disseram assim: vamos adotar esse cachorrinho. E levaram ele para casa. Levaram no veterinário, deram os remédios que precisava, limparam ele. E então começaram a cuidar dele. Deram um bom banho nele. E começaram então a cuidar dele. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Eles compraram uma ração muito gostosa para ele. Uma ração, a melhor ração que tinha no pet shop. E aí, eles colocaram para o cachorrinho comer. O que vocês acham que aconteceu com o cachorrinho? O cachorrinho adorou. Ele não comia a ração. Porque ele era acostumado com lixo, não é? Ele era acostumado com lixo e não estava comendo a ração. Ele não comia a ração e ia procurando, rasgava o saco de lixo e tentava comer. Essa história eu não conheço aí, deixa eu contar a minha. Então, esse cachorrinho, ele precisou ser reeducado por essa família. Eles precisavam, assim, segurar ele, para ele não comer o lixo, porque fazia mal para a barriguinha dele. Ele não entendia isso. E aí, quando ele ficava com muita fome, ele começava a comer a ração. Tem um cachorrinho aí? Muito bem, olha aí, temos um exemplo de cachorro aqui, mas esse eu acho que não come ração. E então, esse cachorrinho, depois de um tempo, aos poucos, ele começou a comer a ração. Fala. Deixa ela falar, fala. Muito bem. 2 cachorros, né? Pois é. E a gente, então, e você dá ração para eles comerem? Ah, eles são de pelúcia. Ah, tá certo. Então eles não comem ração, não. Sim, mas olha só que interessante aqui, ó. Então, vejam só. Aquele cachorrinho, ele já estava limpo. Aquele cachorrinho, ele já estava adotado. Ele já não era mais um cachorro abandonado de rua. Ele já tinha dono. Ele já tinha pessoas para cuidar dele. Mas ele ainda ia atrás do lixo. Sabia que nós às vezes somos assim também? Porque Deus, Ele nos salva, Ele nos transforma, mas às vezes a gente ainda continua querendo desobedecer, que é a mesma coisa de querer comer lixo, não é? O cachorrinho começou a comer ração. Sim, depois de um tempo, quando os tutores dele, né, os donos dele seguraram ele assim para não comer o lixo, eles ensinaram ele a comer ração. E Deus faz isso com a gente. Oi. Porque ele tinha se acostumado a fazer isso. Porque ele era um cachorro da rua. Mas olha só, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, deixa eu contar agora a história da gente. A nossa história é muito parecida com a desse cachorro. Nós também éramos como um cachorro sem Deus. Porque sem Deus, a gente também vive comendo as coisas que não prestam, fazendo as coisas que não são boas.
O pecado, com certeza, o pecado é o lixo desse mundo. E as pessoas vivem atrás do pecado. E nós se vivemos sem Deus, nós vamos viver no pecado. Mas Deus, presta atenção, peraí. Mas Deus, Ele nos tira do pecado, Ele nos tira da rua, Ele nos adota como filhos dEle. E Ele agora diz: comam as coisas boas, que é a minha vontade. A vontade de Deus é a comida boa. O problema é que a gente demora para entender isso. E sabe como é o nome desse processo para que a gente possa começar a obedecer à vontade de Deus? Santificação. Isso mesmo, João. Santificação é o processo do Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, para que a gente faça a vontade de Deus, para que a gente coma a comida boa que Deus nos dá, que é exatamente a sua vontade. Fala. Uhum. Aham. Isso. E a gente precisa então se arrepender e amar a lei do Senhor para viver. Sim. Fala. Tá certo. Mas olha só, eu quero que vocês prestem atenção para eu terminar. Vou terminar a história. Você vai esticar essa camisa aí, rapaz. Deixa aqui assim. Pronto. Ó, presta atenção aqui para a gente terminar esse momento, para a gente pensar uma coisa muito importante. Sabe o que é um bom prato de comida que agrada a Deus? É a lei do Senhor. A lei dele. Ele nos deu a lei que está, exatamente, que é revelada na Bíblia. E a gente deve comer como? Como é que se come a Bíblia, gente? Quem sabe comer a Bíblia aqui? Me diz aí. Ah, lendo. Aprendendo. Então a gente tem que o quê? Ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui, levanta a mão. Aqui, ó, presta atenção. Quem gosta de ler a Bíblia? Hã? Ó, fala a verdade, Hã? Então a gente deve ler a Bíblia para procurar ser santo. Eles não tinham comida, mas tinham a Bíblia para ler. A Bíblia, ela alimenta, né? Então a gente pode... Eu vou orar agora. Vocês estão falando muito hoje. Vamos orar, mas eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Todos nós somos chamados para sermos santos. E a santificação é esse processo de amar a Deus, de glorificar a Deus e honrar o seu santo nome. Segura aí, daqui a pouco a gente resolve isso aí. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Segura. Fecha os olhos agora. Ó Deus, nós te agradecemos pelos filhos que o Senhor nos dá, por podermos, ó Deus, te honrar e te glorificar. Abençoa, Senhor, essas crianças, para que amem o Senhor e que caminhem nos teus caminhos. E que eles amem a tua palavra como um bom alimento, que é, ó Deus, a tua santa vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Agora, bem devagarzinho, vocês podem ir descendo. Vão lá para a salinha. E aí? Muito bem, devagarzinho, crianças. Que bênção, meus irmãos. Está ficando cada vez mais difícil. Vamos abrir as Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, os versos de 1 a 14.
é o nosso objeto de estudo. Romanos 6, 1 a 14. Ouçamos a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos mais uma vez orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, para ouvirmos o que tens para nós. Que Teu Espírito fale conosco, por meio dela, da Tua santa palavra, dando-nos, ó Deus, as instruções devidas para vivermos segundo a Tua vontade e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, não sei quantos conhecem pessoas que já passaram por cirurgia bariátrica. Meu sogro, ele é um desses que já passou por cirurgia. Quando eu conheci o meu sogro, ele já tinha passado pelo processo de cirurgia. E uma das coisas muito curiosas que acontecia costumeiramente quando estávamos comendo, é que ele dizia algo mais ou menos assim: comi como gordo, mas não sou mais gordo. Porque vez ou outra ele sentia mal-estar por ter passado o limite que permitia o seu corpo novo, né? O corpo renovado por causa da cirurgia bariátrica. Ele que chegou ao auge aí dos 150 quilos, 140 quilos mais ou menos, 150. Ele é um homem alto, né? Tem acho que 1,80 m, uma coisa assim. Mas realmente ele gostava de comer. Mas ele precisou se reeducar a partir da mudança do seu corpo. E quando eu penso nesse processo que ele teve que passar após a cirurgia bariátrica, eu vejo que muitas vezes a nossa vida cristã é algo mais ou menos assim, não é mesmo? Muitas vezes nós passamos pelo processo que Deus infunde em nós a salvação, a fé. Somos transformados de dentro para fora e de fato passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, na sua obra maravilhosa, mas muitas e muitas vezes ainda tropeçamos nos pecados do passado. E a vida, portanto, do crente envolve uma
adaptação alimentar, em abandonar aquela alimentação das paixões de outrora para viver agora com um novo cardápio, a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6, passa a tratar exatamente sobre essa situação. Nós já temos visto que Deus, e somente Deus é que salva o homem. É só Deus que pode justificar o homem. É a obra de Cristo na cruz que faz com que o vil pecador, aquele que andava na maldade dos seus caminhos, possa ver e encontrar-se com o Senhor, ter seus olhos abertos, o seu coração restaurado diante de Deus. Mas isso não significa que passamos como se fosse um passe de mágica a não pecar mais. A verdade é que a vida cristã envolve-se num processo mais longo, que a Bíblia chama de santificação. E é exatamente isso que vamos tratar hoje. A santificação como consequência da justificação. O versículo de 1 a 4 nos trata do primeiro passo da santificação. Aquilo que aconteceu conosco por meio da obra de Cristo em nos unir a Ele. Aquilo que a teologia tem chamado de a união mística com Cristo. Aqui a palavra mística significa misteriosa, porque nós que somos chamados de o corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo de forma misteriosa e gloriosa, simbolizada pelo batismo. Veja comigo o texto mais uma vez. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos com ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo continua a sua argumentação que vimos na semana passada, da graça, do poder da graça de Deus. E a graça, meus irmãos, é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso, e vimos isso, a vitória da graça. Porque a graça de Deus é algo que é difícil nós compreendermos. Como que nós, que somos maus, que perversos em nossos caminhos, porque, meu irmão e minha irmã, Deus conhece o seu coração. Deus conhece cada milímetro da sua vida, cada milésimo de segundo da sua existência. Deus conhece. Isso deveria nos fazer, de fato, temer. Porque se Deus sabe tudo o que eu penso, se Deus sabe tudo o que eu faço, se Deus sabe toda a minha vida, o que será de mim? Mas a graça de Deus, como vimos na semana passada, superabundou aonde abundou o pecado. E o pecado que abundou em nossos corações, agora é coberto pela graça do Senhor. O problema dessa verdade tão maravilhosa é que ela pode ser mal compreendida e mal usada para a vivência no pecado. E é exatamente agora que o apóstolo Paulo quer corrigir esse problema. E como vimos, a pergunta que ele faz é: diante de tamanha graça, que está muito maior, que sobrepuja em muito o pecado, haveríamos de continuar no pecado para que a graça se manifeste ainda mais? Quer dizer, dobraremos a aposta? Se Deus é tão gracioso, então eu peco mais para que Ele continue a derramar mais graça na minha vida. Parece um raciocínio óbvio. Mas Paulo diz: calma aí, não é assim. Porque aqueles que recebem da graça de Deus também foram unidos com Cristo.
E aí está o passo que nós precisamos compreender, meu irmão e minha irmã. É porque não é simplesmente uma cobertura, como se Deus estivesse polindo uma madeira. Não é, a salvação não é simplesmente um passar de um verniz para que você fique mais bonito, para que você fique mais brilhoso. Não. A salvação é uma transformação tamanha que nós, em nosso corpo e nossa alma, em todo o nosso ser, passamos a estar unidos com Cristo. E o que Paulo agora desenvolve é: se nós fomos unidos com Cristo, como haveremos de viver ainda no pecado? Porque não é só a graça que recebemos, mas recebemos realmente a união com Cristo. E como que isso foi externalizado? Pelo batismo. Ao sermos levados ao batismo como um símbolo externo de uma graça interna, nós estamos declarando que, de fato, a operação do Espírito Santo é algo que se cumpriu em nós. O batismo, ele simboliza exatamente essa belíssima atuação de Deus em nossas vidas, em nos fazer unir com Ele, em fazer-nos sermos unidos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. É por isso, portanto, que nós precisamos viver em santificação. Porque a graça não é uma permissão para pecar. A graça de Deus é um ato santo e bom de Deus, de nos fazer sermos levados a retroceder 2000 anos e nos conectarmos àquele sacrifício santo de Jesus Cristo. E a grande questão que se levanta é: diante da morte de Cristo, pense comigo aqui agora, você está ao pé da cruz, você está ali diante do Cordeiro de Deus, como cantamos. Ele olha para você e diz: eu estou morrendo por você, o meu sangue está sendo derramado por você. E essa realidade se põe diante de nós. Como podemos ainda viver no pecado? Como que você pode ainda mentir diante do Cordeiro de Deus crucificado na sua frente? Então, o que Paulo quer nos mostrar é que a graça de Deus, muito pelo contrário, não é uma permissão para o pecado, mas é um chamado para a pureza e para a santificação, para vivermos segundo a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a vida do crente. O crente vive todos os dias diante de Cristo. O crente vive todos os dias buscando ser mais santo, porque o Senhor Jesus está diante dele, o Cristo vivo está diante dele, declarando: eu morri por você. Você já foi salvo, você já foi justificado, nós estamos unidos, a minha morte não é em vão, agora viva a minha vida. E esse chamado, portanto, deve mexer em nossos corações. Se a presença de Deus na nossa vida não nos constrange contra o pecado, certamente, nós ainda não fomos alcançados por essa graça. É por isso que nós somos chamados à vida de novidade, de santificação. E é por isso que no versículo 5 até o versículo 10, Paulo continua o seu raciocínio.
E agora ele nos mostra que uma vez que fomos unidos, isso evidenciado no batismo, mas unidos em Cristo, a morte de Cristo é a nossa morte. Aquela realidade da morte de Jesus Cristo é a realidade da nossa morte. Veja mais uma vez o texto comigo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Nós que andávamos escravizados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos pecaminosos, agora somos levados a considerar a realidade da morte e ressurreição de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, como algo libertador. Aqueles que foram alvos da graça de Deus, que foram justificados, adotados, eles também, portanto, devem considerar a profunda verdade de que uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos libertos da escravidão. A ressurreição, meus irmãos, é a prova de que nós não somos escravos do pecado. É por isso que aquela desculpa que às vezes se ouve eu sei que o pecado é terrível, mas a carne é fraca, não justifica o problema. Porque a carne fraca é fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós para lutarmos contra o pecado. Meus irmãos, nós precisamos viver uma vida de santidade. Porque não somos mais escravos desse pecado. A velha natureza foi crucificada com Cristo. E agora devemos viver com liberdade. Aqueles que, portanto, foram alvos da graça, procuram mudança. E isso é algo que muitas e muitas vezes tem sido esquecido em nosso meio. Nós, muitas vezes, negligenciamos a nossa busca por pureza, por santidade. Os crentes em Jesus devem abandonar, dia após dia, o pecado. Devem lutar contra o pecado, diante da verdade tão maravilhosa, de que o pecado não tem poder contra nós. Veja o versículo 7. Pois quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. O apóstolo Paulo deseja nos lembrar a beleza da vida de santidade. O desafio que é viver uma vida santa no mundo quebrado, na Sodoma e Gomorra que nós vivemos. Meus irmãos, as tentações, as paixões da vida nos cegam e nos enganam. E nós precisamos ser lembrados que o amor de Deus, que perdoa os nossos pecados, é também o amor de Deus que nos leva a buscar uma vida de santificação, uma vida de pureza. Uma pureza que deve ser buscada com toda a nossa força, pelo poder do Espírito Santo. Porque uma vez que já fomos justificados com Cristo, já trabalhamos bastante o tema da justificação. Uma vez que a realidade da salvação já se põe em nós, nós precisamos viver essa vida restaurados. Como está a sua luta contra o pecado?
Será que você tem vivenciado esse auto-engano da graça barata? Muitos e muitos têm se enganado em nossos dias, barateando a graça de Deus, estabelecendo uma doutrina que não é bíblica, de que uma vez que Deus é amor, Ele perdoa tudo, todos, e de maneira última, não importando como você vai viver a sua vida, você está salvo. Essa é a maior mentira que você pode acreditar. Essa é a mentira que o diabo quer que muitos se enganem. A mentira terrível de que você não precisa ser santo, porque Deus nos salva pela graça. Essa mentira precisa ser derrubada, destruída no seu coração, meu irmão e minha irmã. Não permita que o pecado tome raízes no seu coração, na desculpa do amor de Deus. Isso é desonrar o Senhor. Isso é ir de encontro à sua santa vontade. É como um cachorro que procura lixo quando tem ração saudável, boa, nutritiva. Alimentar-se da vontade de Deus é aquilo que nutre a nossa alma, o nosso coração. O pecado não deve ganhar a nossa vida. Antes, viver em Cristo, como morremos nele, deve ser o guia, deve ser o motivador. Uma vez que a morte foi completamente destruída, o nosso grande inimigo, a morte espiritual, foi destituída do seu cargo. Em Jesus, a morte morreu. Já cremos nisso. Glória a Deus por isso. Mas precisamos viver isso. Viver essa realidade. E viver essa realidade é buscar santificação. É buscar pureza. Você não pode ter áreas da sua vida em que simplesmente você tenta guardar da lei do Senhor. Pecados de estimação. Pensamentos impuros que tomam o seu coração e que você se deixa levar por eles. Os crentes em Jesus procuram santificação. Santidade ao Senhor. Por isso, a partir do versículo 11, Paulo passa a exortar os irmãos. Ele diz: assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões, às suas paixões. Também não ofereçam os seus membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo conclui com o imperativo, com a ordem. Agora vivam essa realidade. Vivam realmente como pessoas que a sua velha natureza, o seu pecado, morreu naquela cruz. Vivam assim. Mortifiquem as paixões malignas contra a vontade de Deus. Mortifiquem os membros do seu corpo.
E aqui ele utiliza uma ideia de adoração, de culto. O que nós encontramos aqui é que há duas formas de viver nesse mundo. Há duas formas de ser religioso nesse mundo, considerando que todos nós somos religiosos. Cultuando a iniquidade, entregando os nossos corpos à impiedade e injustiça, ou cultuando a Deus, entregando os nossos corpos a Deus em justiça e santidade. Dois caminhos. O que Paulo passa a considerar é aquilo que ele vai desenvolver, especialmente a partir do capítulo 12, dessa mesma carta. É que a vida cristã é vivida no dia a dia. E como eu falei pela manhã, a aplicação é muito parecida. A vida cristã é vivida lavando a louça. A vida cristã é vivida arrumando a cama. A vida cristã é vivida no seu dia a dia do trabalho, em como você lida com aqueles que estão ao seu redor no trabalho, seus colegas de trabalho. É como você lida com as pessoas que estão ao seu redor, no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja. A vida cristã é vivida em como você lida com o seu cônjuge, em como você lida com os esportes. Nós temos aqui muitos atletas. A vida cristã é vivida em como você lida com o seu corpo. E nós estamos falando de corpo físico, não só espiritual. A vida cristã é vivida em como você lida com a comida. A vida cristã é vivida em todos os nossos atos. Se são atos que honram e glorificam a Deus, ou são atos de desonra ao Senhor. Desde o levantar até o deitar, nós estamos cultuando. Nossos corpos estão em adoração. E você achava que a adoração era simplesmente estar aqui, fechar os olhos, cantar uma música e levantar suas mãos. Tem muito mais do que isso, meu irmão. Usar o seu corpo para adorar a Deus envolve todos os momentos da sua vida. É por isso que nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Toda a nossa vida, todo o nosso ser. Reflita agora um pouco sobre como você tem vivido. Como está a sua vida diante do Senhor? Você tem vivido como alguém que contempla o Cristo crucificado e ressuscitado, que morreu a sua morte? Ou você tem negligenciado isso para viver as suas paixões pecaminosas, ocultas de mim, ocultas do seu cônjuge, ocultas dos presbíteros, dos diáconos dessa igreja, mas não são ocultas de Deus? O Senhor conhece a tua vida. Como está o teu caminho? Aqueles que foram redimidos no sangue do Cordeiro precisam procurar santificação. Meus irmãos, essa doutrina da santificação revelada nas Sagradas Escrituras tem sido uma das doutrinas que a igreja reformada tem levantado uma bandeira. E é por isso que, inclusive, nossos irmãos do passado, no movimento de avivamento, portanto, do século XVII, eram chamados de puritanos, porque viviam numa busca de pureza. E nós precisamos retomar esse amor. Retomar o amor de busca pela pureza. A pureza da vida toda.
onde não há 1 centímetro quadrado da nossa existência que o Senhor Jesus Cristo não diga: é meu. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 77, tratando sobre a santificação, diz o seguinte: em que difere a justificação da santificação? Resposta: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para a exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquela liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta, a santificação, não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Diante da verdade que estamos unidos com Cristo, nós somos levados a considerar a nossa jornada, a nossa caminhada. Muitas vezes nós somos levados pela frieza e levados pelo pecado. Mas o Senhor hoje, pela sua palavra, te exorta, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo de Deus te dá força para lutar contra o pecado. Mortifique, subjugue o pecado na tua vida. Lute com todas as suas forças. Honre o Senhor. Busque a pureza. Não se importe com o mundo dizendo: não tem nada a ver. Deixe de besteira. Isso aí é coisa de fundamentalista xiita. Seja um fundamentalista xiita para a glória de procurando santificação, porque é melhor ser um fundamentalista xiita no céu do que uma pessoa que agrada a vizinhança no inferno. Como você quer viver hoje? A graça do Senhor nos possibilita, nos dá forças, nos capacita para viver uma nova vida, para cultuar a Deus no dia a dia. A vida é um culto. Tudo o que fazemos é fruto da prestação do serviço a Deus ou a ídolos. Mas quanto a isso, o apóstolo Paulo vai tratar na sequência do capítulo 6. Vamos ver isso no próximo sermão. Vamos orar. O Senhor, abençoa a tua igreja. Que possamos buscar, Senhor, a santificação. Ó Deus, dá-nos força para lutar contra o pecado, contra as paixões, os ídolos, os desejos maus, a lascívia, a mentira, a ganância, a promiscuidade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a vivermos uma vida completa em Ti, no trabalho, nos estudos, no relacionamento, Senhor, nos muitos relacionamentos, até mesmo com a forma com a qual nós lidamos com o nosso próprio corpo, com Deus, com a comida, com a bebida. Santifica-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.